A minha dívida, na época, era 1 milhão. Na época, nós estamos falando de 11 anos atrás. É muito dinheiro, 11. E quando naquela palestra de finanças, eu olhei que aquele 1 milhão, se eu não arrumasse um jeito de sair daquela dívida, em pouco tempo ia virar 4, 5 milhões. E também eu olhei, se aquele 1 milhão fosse em investimento, com a idade que eu tinha, eu não precisava nem pôr mais dinheiro lá. Era só fazer aquilo render. Naquela palestra, minha mente virou. Eu falei, gente, eu preciso aprender sobre isso aqui. Com a experiência que eu tive de 2 anos atendendo clientes de investimento, mas todos os cursos que eu estava fazendo, eu começo então a montar uma metodologia. E eu falo que a gente tem que se relacionar com dinheiro em 2 aspectos, estratégico e emocional. E assim eu vou. Por que você não aceitou a sociedade naquela empresa? Por que você saiu desse serviço público? Porque eu queria construir algo. Você deixou de lado o medo. Mais ou menos. Era com medo mesmo que eu ia. Não deixei de lado, não. Não deixou não, mesmo com medo. Com medo, com choro. Meteu as caras. Às vezes eu pensava em desistir. Meu marido falava, vai mulher, vai que tu tem que ir. Vai firme. As emoções que você tem em relação ao dinheiro. Lembra que eu falei? Eu ensinava sobre investimento, Sim. mas eu gastava tudo. Sim. Por quê? Porque eu usava o dinheiro como uma compensação de dor emocional. Perfeito. Eu tô aqui, trabalho nesse lugar, não gosto desse lugar. Eu mereço pelo menos comprar minha roupa, meu sapato e gastava todo o dinheiro do serviço público. Porque eu falava que eu merecia. Pessoas usam dinheiro para compensar dores de abandono, Sim. dores de rejeição, dores de frustrações. E eu e meu marido, a gente sempre gostou de empreender. E por que a gente começou a empreender em lugares errados, não obedecendo os princípios corretos? Não tô falando que a gente tá fazendo nada de legal, tá? Certo. Mas eu vou explicar um pouquinho mais pra frente no podcast. A gente se viu aí numa situação financeira de muito endividamento. E nesse momento foi quando eu comecei a estudar sobre finanças. E um consultor de investimento apareceu pra gente para apresentar o produto dele. E eu falei assim, eu quero saber melhor disso. Então eu fui nessa palestra dele e foi a primeira vez que eu vi. A minha dívida, na época, era 1 milhão. Na época, nós estamos falando de 11 anos atrás. É muito dinheiro, 11 anos atrás. Hoje ainda é, né? Mas naquela época... E quando naquela palestra de finanças eu olhei que aquele 1 milhão, se eu não arrumasse um jeito de sair daquela dívida, em pouco tempo ia virar 4, 5 milhões. E também eu olhei, se aquele 1 milhão fosse em investimento, com a idade que eu tinha, eu não precisava nem pôr mais dinheiro lá. Era só fazer aquilo render. Naquela palestra, minha mente virou. Eu falei, gente, eu preciso aprender sobre isso aqui. Juntando o fato que eu não gostava de ser servidora pública, eu estava num lugar apenas porque eu tinha a segurança do contra-cheque, do plano de saúde, do 13º, das férias. Estabilidade. E a estabilidade, trabalhar meio período. Mas eu era apaixonada em dar aula. Eu era apaixonada em dar aula. Você estava lá infeliz. Infeliz. Mas eu era apaixonada em dar aula. Só que eu não suportava mais a carga de dar aula em cursinho preparatório para concurso. Porque eu falo assim, que professor de cursinho, na hora que ele assina o contrato com o cursinho, ele pega a alma dele e fala, tá aqui, ó, minha alma tá aqui, é sua, né? Porque saiu o edital, é sábado, domingo, feriado. Direto. Eu já dei muita aula em carnaval, eu já dei aula em muito feriado, já dei aula muito domingo. Foi muito bom, nós éramos muito bem pagos por isso. Mas nesse momento eu entendi. Então, eu estava com uma dívida e eu entendi aquilo. E ali eu falei, eu preciso parar de dar aula, porque dar aula é sempre à noite. E eu tinha 2 crianças pequenas e eu não punha meus filhos para dormir. E aí os valores estavam se invertendo. Eu falei, eu preciso arrumar outra coisa para fazer. Sim. Eu preciso sair do serviço público que eu não gosto e eu preciso quitar essa dívida. Eu precisava de muita coisa. Para resolver tudo, para resolver sua vida. Eu precisava de muita coisa. E aí, naquela palestra, eu entendi. A partir de então, eu falo que eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa com um cérebro comum, mediano. Eu não sou uma pessoa genial. E aí, tudo que eu quero aprender, eu preciso ouvir várias vezes. Por isso, você que está aqui e está assistindo essa série que o Raul está fazendo, então você assista várias vezes, porque o seu cérebro não vai pegar todas as informações de uma vez só. Então você assista várias vezes. E eu comecei a ir nessas palestras que haviam lá. E as palestras eram boas, os conteúdos eram bons, só que os rapazes que davam a palestra, eles eram muito ruins de palestra. Eles eram consultores financeiros, eles não eram palestrantes nem professores. E eu
com 9 anos nas costas de professora de cursinho. Então eles tinham um conteúdo, mas não tinha a técnica para dar o conteúdo. E não é só técnica, né? Eu sempre falo isso, a gente vai falar isso um pouquinho, né? Você vai prosperar na habilidade, no talento e no dom que você recebeu. Não tente fazer outra coisa, porque você não vai prosperar, né? E isso é natural. A comunicação, o ensinar, o pegar informações, colocar dentro de um método, de uma frase, de algo fácil, que a outra pessoa entenda, é a minha habilidade. Muito bom. E aí, naquele dia, e eu também tenho uma outra habilidade, né? Cada um tem uma. Eu tenho uma que meu marido sempre fala, essa é a sua melhor habilidade. Chama-se cara de pau. Né? Raquel, eu posso compartilhar uma coisa que você me trouxe muita paz agora no coração aqui no espírito? Eu achava que eu tinha um certo déficitzinho, vou ser honesto. Nunca falei isso aqui, eu tô falando ao vivo. Porque eu faço isso. Eu pego um podcast meu e assisto várias vezes. Lógico, para estudar o podcast, para melhorar, para aperfeiçoar. Sim. Mas também porque eu falo, cara, tem alguma coisa errada, porque eu tenho que escutar muitas vezes. Então você me trouxe uma paz agora. O cérebro não consegue absorver tudo. Porque é uma pessoa que passou em 2 concursos, e bons concursos, né? E hoje é mentora de multidões. Tá me falando isso, você não sabe a paz que você me trouxe hoje. Então aí numa das palestras eu falei o seguinte, semana que vem, vamos fazer o seguinte, eu vou dar palestra no lugar de vocês. Eu já escutei essa palestra várias vezes, só que eu vou dar uma melhoradinha, tá bom? Aí os caras ficaram meio assim e falaram, tá bom. E aí eu vim e dei a palestra, né? Coloquei personagens, fiz todo um auê, né? De gatilhos que ajudam a memorização, o aprendizado, a compreensão de um assunto que não é simples, finanças. As pessoas tentam passar nas redes sociais que é uma coisa simples. Não é. Não é, tá? O dinheiro, ele está atrelado às suas emoções, está atrelado à sua vida espiritual, está atrelado às suas crenças. Não existe como viver no planeta Terra sem dinheiro. Se você não aprende a se relacionar com dinheiro, você vai ter muitos problemas. Os problemas que o dinheiro resolve, você vai ter, porque você não vai ter dinheiro, né? Então, aí eu fiz a palestra e foi um estouro. Eu fiz até um pitch de vendas. Quem fechar consultoria de investimento hoje aqui ganha tantos %, e foi um estouro. Nesse momento eles gostaram. Eu estava querendo sair de dar aula, porque eu estava cansada. E aí então eu entro, eles me convidam para fazer parte do escritório. Eu continuo no serviço público. Porque algumas coisas assim, gente, como o podcast, né, é curto, a gente precisa aproveitar sempre algumas sementes. É verdade. Eu nunca tive uma única fonte de renda. Então, eu era servidora pública e dava aula. Depois eu era servidora pública e me tornei empresária na área das finanças. Hoje eu sou empresária na área de finanças, mas eu também tenho algumas lojas, algumas franquias no varejo. Então, eu nunca tive uma única fonte de renda. Tá? É aquele ditado, Raquel, de não colocar todos os ovos dentro do mesmo cesto, é isso? Isso. Você tem que entender uma coisa. Na nossa vida, nós construímos uma coisa que é a nossa principal renda. Que é o que vai fazer você prosperar. Mas isso não impede de você ter outras pequenas rendas ao entorno dessa. Perfeito. Né? E aí, então, nesse momento eu dei a palestra, eles gostaram, eles me convidam para fazer parte, eu paro de dar aula e entro no escritório de investimentos. Trabalhava lá pela manhã e à tarde eu ia para o serviço público. E toda vez que você precisa aprender alguma coisa, o orgulho, a vaidade e o ego impedem você de aprender. Você tem que calçar a sandália da humildade. Então eu entro ali de estagiária, e eu já tinha 35 anos de idade. Eu já tinha um ganho muito grande como servidora pública e como professora de cursinho. Naquela época, eu peguei a época áurea dos professores de cursinho. Nós éramos muito bem pagos, né? Então, eu entro ali e começo a aprender. Eu começo a aprender sobre investimento, eu começo a aprender sobre home broker, eu começo a aprender como se atende um cliente, eu começo a aprender. Entendendo que aquilo era um novo caminho para mim, eu vou me especializar. Aí eu faço um MBA em finanças, investimentos, banking, educação financeira, em neurociência do dinheiro e vou fazendo os cursos e vou acoplando. E estou ali trabalhando no mercado financeiro. Só que, mais uma vez eu falo, você vai prosperar na sua habilidade.
A minha habilidade é ensinar, é me comunicar, né? E hoje, conforme você vai andando na sua habilidade, outras habilidades vão vindo, tá? Para que você consiga desenvolver o seu chamado, o seu propósito que você tem para fazer Raquel, aqui na uma pergunta importante aqui. Isso você desenvolve, por exemplo, você foi construindo essa habilidade que eu tô vendo que é nata, que é muito, você é muito comunicativa, os seus vídeos eles são muito didáticos, assim, a pessoa entra lá, quem tiver dificuldade ela aprende ali. Você foi melhorando essa habilidade ou você já tinha lá no começo? É assim, eu sempre, desde criança. Alguém pode recitar uma poesia, era eu lá na frente. Entendi. Alguém pode fazer o teatro, se eu pudesse entrar com a melancia na cabeça, era eu. Entendi. Nunca fui uma criança tímida, sempre gostei de um microfone, então é uma habilidade inata. Perfeito. Mas foi se desenvolvendo. Raquel, você já fez curso de oratória e palestrante? Não. Você vai fazer? Não sei. Tá? Não sei. Tenho um medo um pouco de ficar meio robotizada, assim, sabe? Mas acho que tem coisas para aprender, tá? Perfeito. Coisas para aprender. Então, estou lá naquele escritório, né? E tô querendo sair do serviço público. Mas para eu largar o cargo público para ter uma empresa só minha, tem que bater no coração, né? Tem que ter paixão. Eu gostava muito de trabalhar com o mercado financeiro. Mas eu queria trabalhar com o mercado financeiro ensinando. Porque o meu chamado é ensinar. É me comunicar. É ser mestre. E também, que é o que eu falei, conforme você vai se alinhando, novas habilidades vão sendo acrescentadas em você. Hoje eu consigo, com muita clareza, trazer novos caminhos para as pessoas. Não existe construção de novo caminho, nova vida sem dinheiro. Ai, mas o amor, para amar alguém, você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para tudo. Para tudo. Para casar, para ter filho, para amar. Ai, precisa. Ai, mas para exercer minha fé, precisa. Porque tá lá, o apóstolo Paulo falou, a fé sem obras é morta. Então, precisa de dinheiro. É verdade. Né? E nesse momento eles me chamam para ser sócia da empresa. Porque eu trouxe muitos clientes, né? Meu network era muito bom. Eu trouxe muitos clientes e eles me chamam para ser sócio. Eu falo, eu só consigo aceitar isso se a gente abrir uma linha educacional aqui dentro. E a resposta foi não. Olha só. Eu falei, então tá bom. Eu pego o meu banquinho Saio de mansinho. e saio de fininho. E aí começa realmente a minha empresa. Aonde eu continuo com os meus clientes. Hoje eu tenho 3 na empresa. Eu tenho uma empresa que é uma plataforma de investimento, a gente faz apenas investimentos no mercado financeiro, e eu tenho a empresa de cursos e mentorias. Ali você decidiu trilhar uma carreira solo, então. Exatamente. Extremamente difícil, né? Extremamente difícil, Raquel, mas aí eu fui crescendo. Rapidamente, nesse ponto que você decidiu trilhar uma carreira solo, você já tinha empreendido em algum momento? Porque você veio do funcionalismo público. Não. Não tinha? Não. E aí você procurou alguma ajuda, algum mentor para te ajudar nesse caminho do empreendedorismo? Eu não tinha tempo para isso. Entendeu? Sofreu um bocadinho? Eu não procurei um mentor diretamente 1 a 1, mas eu fiz muito curso. Entendeu? Eu fiz muito curso. Para falar que eu não procurei, depois que eu já tinha aberto a empresa, eu já tinha feito, acho que 10 cursos meus de imersão. Eu procurei um mentor. Não sei se você